Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, vamos ler juntos o que diz o texto. E diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir o Senhor. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou a guerra. Só até aí. Ao decorrer das semanas nós viemos ministrando a palavra do Senhor. Comecei dizendo que a nuvem desceu. Desceu aonde? Desceu no deserto, quando o povo saiu da escravidão do Egito, e guiou o povo até a entrada da terra prometida. Na entrada da terra prometida, a Bíblia diz que a nuvem parou em Cádiz Barneia, enquanto, segundo a ordem de Moisés, 12 espias foram enviados para espiar a terra, saber o que provinha na terra, se a terra era boa ou má, se era fortificada ou não, o povo que habitava ali. Dos 12 espias, 10 espias voltaram com um relatório dizendo que a terra era boa, porém na terra habitava gigantes, que diante dos olhos deles eles pareciam como gafanhotos. Mas dentre os 10 existiam 2 que se levantaram, e esses 2 são homens diferenciados. Quando nós olhamos para a vida de Josué e Calebe, nós iremos ver o que esses homens enfrentaram ao longo da sua jornada, mas tudo aquilo que eles fizeram com excelência. O Senhor honrou no meio do povo. Calebe ergue a sua voz, faz calar o povo e vai gritar: eia, subamos animosamente, pois o Senhor tem nos entregado essa terra por herança. O que acontece a partir daí é um desafio. Que desafio é esse de entrar na terra da promessa? Só que agora, irmão, já não é mais tão perto como eles imaginavam, porque o povo murmurou e desacreditou da capacidade de Deus de colocar o povo a adentrar a terra. A Bíblia vai dizer que o povo ficou mais 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus precisava fazer uma peneira de que incrédulo não poderia entrar na terra de promessa. Por causa disso, a Bíblia vai dizer que ao decorrer do tempo Moisés morre. Só que Moisés morreu, mas Moisés deixou instruções para Josué, instruções e diretrizes. Quando Josué entrasse na terra prometida, o que Josué precisava fazer? Primeira coisa que Josué aprende com Moisés, eu acho isso lindo, é
que Moisés vai ensinar a Josué que terra de promessa não se conquista se não houver um altar de santidade. Josué vai entender isso e vai mandar o povo se santificar, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quer conquistar promessa? Deus está dizendo nessa manhã: levante um altar de santidade e manda todos se prepararem, porque quando nós nos santificamos em Deus, o Senhor nos entrega a terra jamais imagináveis pelas nossas vidas. Por quê? Porque um altar de santidade foi estabelecido. Josué entende que após a morte de Moisés ele tinha um papel fundamental. Josué entende que o papel dele agora era colocar o povo dentro da terra prometida. O papel de Moisés foi um papel importante, porque Moisés vai tirar o povo do Egito e vai acompanhar toda a murmuração do povo. Ele vai fazer com que o povo entenda obedecer. Ele vai direcionar o povo. Ele vai interceder pelo povo. Só que por causa, irmão, da murmuração do povo e por causa da forma que Moisés se comportou, quando Deus mandou Moisés tocar na rocha e Moisés feriu a rocha, Deus vai dizer para Moisés: agora, por causa da tua desobediência, você não entrará na terra, mas eu vou te permitir ver. Só que não tem problema, porque quando eu prometo, ainda que não faça através de um, eu farei através de outro. E ele pega e levanta Josué como sucessor. E quem era Josué, Murilo? Josué era um jovem temente a Deus, que não saía debaixo da cobertura de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda com o rosto resplandecente, mediante ao encontro que ele falara com Deus, a Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda. E eu já quero dizer algo para você nessa manhã: Deus vai te preparar para pisar em novos territórios, mas Deus está dizendo: gaste tempo diante da tenda, invista tempo na presença, pegue todas as direções possíveis, porque você vai precisar de cada uma delas. Mediante a esse momento, Josué vai sair. Josué passa o Jordão. A Bíblia vai dizer que as primeiras cidades a serem conquistadas e destruídas, de acordo com a Bíblia, foram as terras iniciais. Josué entra primeiro em Jericó e depois ele ataca outra cidade por nome Ai. Os eventos vocês sabem como que aconteceu. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada por Israel. Após a travessia do rio Jordão, após os israelitas marcharem ao redor da cidade por 7 dias, os muros caíram e a cidade foi totalmente destruída e queimada a fogo. Ai foi a segunda cidade atacada. Inicialmente Israel sofreu uma derrota devido à desobediência de seus membros. Acã, no entanto, após o pecado ser tratado, o exército de Israel voltou e destruiu a cidade, que também foi incendiada. Deixa eu abrir um adendo aqui para você nessa manhã. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor e seguimos a direção do céu, tenha certeza que Deus garante a vitória. Porém, se nós nos desatentarmos e desobedecermos a voz de Deus, a derrota também é garantida. Mas se nós nos voltarmos ao altar, em direção ao que o Eterno tem falado, Ele te levanta mais forte, e aonde você tinha perdido guerra, Ele te permite sair vencedor. Mas cá para nós temos um princípio que nós não podemos quebrar: seja obediente à palavra de Deus. Sem obediência é impossível alcançarmos promessas. Deuteronômio 28 não precisa colocar, vai tratar a respeito das bênçãos e da maldição. Se nós quisermos ser abençoados, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Mediante esse acontecimento de Josué invadir a cidade de Jericó e de Ai,
A Bíblia vai dizer que após esses acontecimentos, o povo que morava em Gibeão fizeram paz com os israelitas, temendo serem destruídos por ouvirem falar como Deus entregou Jericó e Ai na mão do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que os gibeonitas se apresentaram diante de Josué com um dito que eles estavam vindo de longe, colocaram uma roupa velha sobre o corpo, transportavam algumas comidas já passadas. E aí a Bíblia vai dizer que Josué faz uma promessa, que não tocaria neles, que não feriria eles. Por quê? Porque eles vão dizer que vieram de um povo distante, eles vão dizer que vieram de tão distante, que as roupas e os chinelos que eles possuíam envelheceram ao longo do caminho, só que era mentira. Eles estavam numa região muito próxima da terra prometida, que era Gibeão, e Gibeão era uma cidade como uma cidade real, era uma cidade fortificada, era uma cidade que existia nela homens valentes. E aí vai acontecer algo aqui. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém naquele tempo, por ouvir falar que Gibeão, esse povo de cidade fortificada, fez aliança de paz com o povo de Israel, Adoni-Zedeque vai criar um plano maligno. Que plano é esse? Unir forças. E a Bíblia vai dizer que nesse plano 5 reis se juntaram para atacar o exército de Israel. Não somente para atacar o exército de Israel, como retaliação, eles atacam a Gibeão. A Bíblia vai dizer que o nome desses reis era Adoni-Zedeque, era rei de Jerusalém, Orão era rei de Hebron, Pirã era rei de Jarmute, Jafia era rei de Laquis, Debi era rei de Eglon. Esses homens que eram planos malignos, e eles atacam o povo de Gibeão. Só que mediante esse ataque, o povo de Gibeão vai clamar por ajuda de Josué. Por quê? Porque eles se colocaram debaixo da cobertura de Josué, e Josué descobriu que aquilo que eles haviam dito era mentira. Só que porque um homem liberou uma palavra que não tocaria, ele não tocou. Ele disse: eu poderia ter matado vocês, mas como eu jurei que eu não tocaria em vocês, eu não vou poder tocar. Eu já quero abrir um adentro aqui. Seja homem e seja mulher de palavra, uma vez dito pelo Senhor que você faria algo, faça, cumpra o seu voto e o seu propósito, porque é disso que o Senhor se agrada. E seja o teu falar sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passar disso procede do maligno. E nós precisamos entender isso. Quando esses 5 reis se reúnem, o que esses 5 reis representavam, Murilo? Esses 5 reis representavam a resistência contra o plano de Deus e a conquista de Canaã, a fidelidade da promessa de Deus para com o seu povo. Eles representavam forças e estruturas organizadas que se opõem à vontade de Deus e à sua bênção para o seu povo. Cada um representava uma forma de oposição. Primeira coisa, eles eram uma oposição organizada. Eles se reuniram como uma catalisação de cidades e estados contra a nova ameaça que era o povo de Israel. Eles simbolizavam uma organização do mal contra o bem. Eu já vou te explicar isso. E o que eles vão fazer de contrapartida? Eles vão atacar com agressão o povo de Gibeão, que se uniu ao exército de Israel como vingança, como um tipo de retaliação. Além de eles serem agressivos, eles tinham forças ardilosas. Eles eram os experientes em guerra, eles eram valentes, eles se colocaram à frente da batalha para que o povo de Israel não alcançasse a promessa. Vem para cá, esses 5 reis que se reuniram, era como principados e potestades e legiões de demônios, que quando sabe que uma promessa está para se concretizar na tua vida, eles se levantam, eles se reúnem, eles armam os laços, eles preparam as armadilhas, eles agem com um esquema violento e começa a agredir aqueles que estão ao seu derredor, começa a atacar familiar, começa a tocar na saúde, começa a
tocar no emprego com intenção de te parar, mas nós estamos debaixo da cobertura do céu, e a ordem do céu para você é: continua marchando em direção da terra da promessa, porque não há principado, não há legião, não há entidade do inferno que vai parar aquilo que eu disse que eu te entregaria. Deus está dizendo: não importa se são 5, não importa se são 10, o que importa é que eu disse: eu entregarei cada um deles nas suas mãos. Com isso, eles armam planos, eles armam armadilhas para tentar impedir você de conquistar a sua promessa. Só que eu quero te dizer algo aqui: nós precisamos nos posicionar contra principados e potestades. Nós não podemos deixar essa guerra para ser vencida depois. Nós precisamos vencer essa guerra por completa, e é responsabilidade do povo de Deus vencer esses desafios e se colocar de pé. Então eu quero dizer para você aqui nessa manhã de uma forma clara: você quer entrar em terra de promessa, você quer alcançar todas as promessas que Deus te fez, estejam prontos para a guerra, estejam prontos para pelejar, estejam prontos para se colocar na posição, porque quando você se levanta como guerreiro, Deus entende que você está pronto para derrubar gigante, para derrubar todos aqueles que se levantaram como um plano de Satanás para impedir você de alcançar a tua vitória. E aqui eu acho lindo, e eu vou acelerar para poder aplicar essa mensagem. No capítulo 10 de Josué, do versículo 24, a Bíblia vai dizer que quando Josué vai subindo em direção aos 5 reis, a guerra foi tão intensa que eles conseguiram vencer. Só que a Bíblia vai dizer que os 5 reis fugiram, e essa palavra eu vou trazer semana que vem, e se esconderam dentro de uma caverna. Só que, irmão, não adianta te atacar e fugir achando que o Senhor não viu o esconderijo que eles estão. Ah, não, o Senhor viu aonde se escondeu, e Deus vai usar a boca de Josué dizendo assim: e sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitões da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os seus pescoços. Vai. Então Josué lhe disse: não temas, nem vos espantes, e forçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Deus está dizendo, e depois disso Josué os feriu, os matou e pendurou os 5 reis de madeiro enforcados. Deus está dizendo aqui para você: manda trazer todos os potestades e principados que se levantaram, mas agora o que você vai fazer é colocar os pés sobre o pescoço dele, declarando aquilo que o Senhor já disse: eis que te dou poder e autoridade para pisar em cabeça de serpente, de escorpiões, e não sofrer mal algum. Deus está dizendo: eu estou colocando esses inimigos que se levantaram debaixo dos teus pés. Mediante a isso, Josué vai triunfar com uma vitória em cima de 7 reis. O que eu quero te dizer com isso, Murilo, é que não importa quando os inimigos se levantaram ou se reuniram para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, Deus te entregará todos eles. Murilo, tem uma palavra em cima disso? Tenho. Deuteronômio 28, versículo 7. O Senhor fará com que seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês. Quando se levantarem contra vocês, eles marcharão contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão ter que fugir, porque o Senhor está te dizendo: eu estou te entregando uma terra de promessa, mas os teus inimigos eu vou te entregar derrotado nas tuas mãos. No capítulo 11 de Josué, a Bíblia vai dizer que depois disso, um grande exército se levantou. Um
grande exército que se levantou, e ao longo dessa jornada, a Bíblia vai dizer no capítulo 11, não precisa pôr, que foram 31 reis. 31 reis que se levantaram. Começou com 5, foi para 7, depois pulou para 31. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer, irmão? Que esses 31 reis, todos eles foram abatidos perante o povo de Israel. Por quê? Porque a força que estava sobre o povo de Israel e sobre Josué não era força humana, era o soberano dizendo assim: ei, se prontifica em guerrear, que eu me responsabilizarei de te entregar essas batalhas. Deus está dizendo assim: enquanto eles se levantam com carros fortificados, enquanto eles se preparam com gigantes, enquanto eles desembanham a espada, enquanto eles preparam o arco e a flecha, eu me levanto no trono dizendo: eu quebro o arco, eu corto lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo aqui, irmão, essa força que você vai receber para tomar posse do que é teu, não vai vir dos seus braços, vai vir daquele que te garantiu a vitória. Mediante isso, a Bíblia vai dizer que no decorrer desse tempo, uma promessa vai ser liberada. E aqui eu entro na vida de Caleb. Murilo, por que você deu essa volta toda? Porque você precisava entender o que aconteceu antes de Caleb tomar posse de uma vitória. Houve guerra, lutas, batalhas, enfermidades, tratar de Deus com o povo, tratar do povo com Deus. Mas enquanto Deus estava tratando o povo, enquanto o povo estava se posicionando com Deus, Deus estava dizendo aqui: eu estou preparando vocês. Vocês estão entendendo isso? Eu estou preparando cada um de vocês pelaquilo que há de vir. Não se preocupe com aqueles que se levantaram, não se preocupe com enfermidades que assolaram a tua casa. Deus está dizendo: permaneça firme, não embainhe a tua espada. Não é tempo de guardar a espada na bainha. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Em Josué capítulo 5 eu me lembro disso. Quando Josué está à beira de Jericó, a Bíblia vai dizer que Josué, levantando os olhos, ele se depara com um varão que vinha na direção dele, com a espada nua desembainhada. Josué levanta os olhos, olha para aquele homem e vai pegar a sua espada e vai dizer: é um dos nossos ou um dos nossos inimigos. Parece que eu vejo, irmão, aquele homem era um anjo enviado do Senhor, mas Josué não sabia. Enquanto aquele homem estava de frente para Josué, Josué está em guerra, e Josué está com uma espada encravada no pescoço do anjo, conjecturando. Josué está com uma espada levantada, e o anjo está dizendo: abaixa essa espada, Josué, abaixa tua espada. Só que Josué está em guerra, e quem está em guerra não tem tempo de guardar a espada. Josué está dizendo: é de paz a tua vinda, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos. Então o anjo vai virar para Josué, vai dizer: embainha a tua espada, porque eu sou o mensageiro do Senhor, e eu venho a ti para te dizer: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então Josué embainha a tua espada e se prostra, dizendo: o que o Senhor quer me dizer, assim eu farei. Deus está dizendo: enquanto estiver em guerra, não abaixe a tua espada. A Bíblia vai dizer, e aqui eu entro em Caleb, em Números capítulo 32, versículo 11, diz assim: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Deus estava dizendo:
Em outras palavras, do tempo atual, tropa de elite, não vai subir ninguém, exceto Josué e Caleb, que se colocaram em seguir o Senhor. Aí sabe o que acontece? As terras começam a ser repartidas, todo mundo ganhou posse da sua herança. Aí Caleb vai se apresentar a Josué no versículo que nós lemos, do capítulo 14, do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Aí ele vai dizer, não precisa seguir o texto, da idade de 40 anos era eu. 45 anos se passaram desde o tempo que foi feita a promessa. 85 anos eu tenho agora. E Moisés me disse que a terra que eu pisei os meus pés, essa seria a minha por herança. Agora dai-me possessão da terra que eu tenha por direito. Isso aqui me marca, porque tal era a minha força no passado, tal é a minha força agora, para entrar, guerrear, sair e sair de lá com a vitória. Porque 45 anos se passaram, eu envelheci, mas a promessa não. O que Caleb está dizendo aqui para Josué é o seguinte: eu tinha 40 anos, agora se passaram 45, agora eu sou um idoso de 85 anos, só que não simboliza se eu sou forte ou não pela minha idade. O que simboliza é o quanto eu sou forte, é o Deus que eu sirvo. É Caleb dizendo para Josué: a minha força do passado é a mesma força de agora. Por quê? Porque eu continuei a perseverar no Senhor. E para quem persevera no Senhor, irmão, ainda que a idade chegue, ainda que a coluna está dando os estralos, ainda que o joelho já não te obedece mais, Caleb entende Isaías 40, versículo 28. Vocês não sabem e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem pode esquadrinhar os entendimentos. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus está dizendo: enquanto você espera no Senhor, Ele renova suas forças, Ele te dá energia, Ele te permite voar, Ele te permite caminhar, Ele te permite percorrer. É Deus dizendo: enquanto você estiver em mim, eu te encho, eu te renovo, eu te animo, eu te dou força. E aí, tem algo aqui. Ele vai dizer: 45 anos se passaram. Uma vida. Mas por que teve que se passar 45 anos? Para Deus peneirar o povo. Mas não somente isso, para Deus amadurecer Caleb. Deus, antes de te dar algumas promessas que Ele prometeu, Ele vai precisar nos amadurecer. Caleb está dizendo: eu tinha 40, agora eu tenho 85. Foi o tempo o suficiente para eu entender qual é o meu chamado em Deus. Você precisa, ao decorrer do tempo, enquanto a promessa não se cumpre, entender o teu chamado. Porque enquanto você não entendeu o porquê Deus te chamou no reino, você não vai saber como se comportar diante da tamanha promessa que Deus te fez. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu te fiz promessas extraordinárias. E Deus está dizendo: se comporte como tal, se comporte como alguém digno de receber aquela promessa que eu te fiz. Deus está dizendo: é nesse caminho de amadurecimento que eu vou precisar amadurecer não somente o teu físico, nem a tua mentalidade, mas eu vou precisar amadurecer a tua fé. Eu quero ousar aqui a dizer para você: eu quero ver o quanto você é forte. Quantos anos já estiverem passando e você não está vendo nada acontecendo, os meses estão passando e você não está vendo nada acontecendo. Só que Caleb está dizendo: o tempo passou, mas eu perseverei em seguir o Senhor. E você está dizendo: eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando,
purificando, eu estou se santificando, eu estou subindo no monte, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Deus está dizendo: eu estou amadurecendo a tua fé, porque quando você menos imaginar, eu te entregarei a terra por inteira. Quem tem uma fé imatura não suportará o tempo da provação. Só que aqui Caleb perseverou em seguir o Senhor. Isso aqui me marca. O texto é claro. E Caleb perseverou em seguir o Senhor. Esse foi o segredo de Caleb. Porque se Caleb tivesse perseverado em seguir a promessa, ele tinha se decepcionado. Tinha, Murilo, tinha. Porque 45 anos se passaram, ele não viu nada acontecer. O tempo nos prova, irmão. Quantas promessas Deus te fez que você já deixou de desacreditar, porque o tempo passou e você não viu nenhum sinal de milagre. Quantas coisas Deus falou a teu respeito e parece que até hoje não se concretizou nem o início, porque o tempo passou e você não viu nada acontecer. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós colocamos a nossa perseverança na promessa. Só que para perseverar em promessa, irmão, tem que ter calo para aguentar a jornada. Por quê? Porque ela pode levar um ano, como pode levar 45, como pode levar a vida toda. E tem muitas pessoas se frustrando. Por quê? Porque começou da forma errada, perseverou na promessa e a promessa não se cumpriu. Não se cumpriu ainda, porque o tempo quem determina é Deus. O tempo do homem é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Não é no teu tempo, não é na hora que você quer, não é na forma que você pensa. É Deus está dizendo: enquanto eu estiver no controle do tempo, o tempo é meu. Sou eu que decido o dia, sou eu que decido o mês, sou eu que decido o ano. Não pense você que não aconteceu na data que você esperava, que eu paralisei aquilo que eu ia fazer. Deus está dizendo: quem começou a boa obra fui eu. Então fica quietinho no teu lugar, porque sou eu, soberano, que vai terminar a obra que eu comecei. E quando eu persevero na promessa, eu corro o risco de me frustrar. Mas quando eu persevero no Senhor, esse foi o segredo de Caleb. Porque os anos passavam, a promessa ainda não tinha se cumprido, mas Caleb estava vendo o Senhor todos os dias. Sabe por que Caleb está vendo o Senhor todos os dias? Porque o Caleb vai dizer assim, e aqui eu passo para o encerramento. Ele vai dizer assim: 45 anos se passaram e o Senhor me conservou em vida. Acho que você não entendeu. 45 anos se passaram e o Senhor me conservou em vida. Aí ele vai dizer: sabe por que ele me conservou? Porque muitos morreram, mas eu estou de pé. Muitos abandonaram, mas eu permaneço aqui. Sabe que Deus está dizendo para você nessa manhã? Para olhar o teu histórico de vida lá atrás, e olha por quanto tempo a graça e a misericórdia de Deus tem te sustentado. Quantas das vezes o inimigo não tentou te destruir? Quantas das vezes o inimigo não tentou te matar? Quantas das vezes o inimigo não te jogou no mundo? Mas a graça poderosa de Deus se acolheu e disse: eu te conservarei em vida. Vou poupar você para que você veja os meus cuidados. E aí, ele vai dizer: eu só vim fazer menção daquilo que o Senhor me falou. Perseverança é a atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos, dos fracassos, em fazer ou alcançar a qualidade ou a ação de quem persevera. Ele está dizendo aqui: eu estou tão forte como era 45 anos atrás. A minha força permanece a mesma hoje. Eu quero te dizer algo nessa manhã. Os anos se passaram, mas a promessa continua de pé. Não importa quantos obstáculos você vai ter que enfrentar ao longo da tua jornada. Deus te trouxe aqui para te dizer: persevere no Senhor.
Não tire os olhos daquele que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir com as promessas que Ele te fez. Enquanto você estiver pronto para a guerra, que é isso que Caleb me ensina, e Deus te trouxe aqui para te dizer isso nessa manhã. Enquanto você ainda estiver com a mesma força de alguns anos atrás, é o que Caleb está dizendo: tal era a minha força no passado, é a minha força agora. Ei, eu vou entrar, eu vou guerrear. E sabe o que Caleb está dizendo? E aqui eu encerro: eu quero a cidade que me foi jurada, a cidade que eu pisei os meus pés. O nome da cidade era Hebron, só que a Bíblia vai dizer que também tinha por outro nome. Por quê? Porque esse nome dessa cidade que ele vai fazer menção, a Bíblia vai dizer que era um nome de Arba, Kiriat Arba. Por quê? Porque um grande homem dos Anaquins estavam ali. E eu quero dizer aqui que valente que é valente não tem medo do tamanho do gigante que vai vir. Caleb está dizendo: eu sei que lá no meio de Kiriat Arba está Sessai, Taimã e Taimai. Quem são esses? Os descendentes do Anaquim. Só que Caleb está dizendo: não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do obstáculo, eu sei quem está comigo, e quem está comigo é maior do que a Enai, quem está comigo é maior do que Talmai, quem está comigo é maior do que Sessai, quem está comigo é o Senhor dos Exércitos, que garantirá a minha vitória. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: se coloque de pé como um guerreiro de Deus valente, que não perdeu a esperança, porque os anos se passaram, mas continuaram crendo. Deus está dizendo: o ano não acabou, os meses ainda não terminaram, eu irei te surpreender ainda esse ano, e você verá a forma que eu me manifestarei sobre a tua vida. Se coloque de pé. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou renovando as tuas forças, para você suportar o tamanho das dificuldades que há de vir. Mas eu quero te dizer: se você perseverar no Senhor, a vitória é garantida. Aonde você está, coloque a mão do seu coração. Você que reconhece que precisa de força de Deus, você que reconhece que algumas promessas foram feitas, mas ao decorrer do tempo você perdeu a esperança. Deus está dizendo aqui para você: o que eu vou falar é bíblico, porque Deus está dizendo para você o que Caleb está fazendo no versículo 6. Ele está fazendo menção daquilo que foi prometido a ele. Deus está dizendo para você nessa manhã: faça menção agora na tua oração daquilo que um dia Deus te prometeu, e começa a dizer para ele: Senhor, lembra quando o Senhor me disse isso? Lembra quando o Senhor me prometeu aquilo? Lembra quando o Senhor disse que faria? Agora que você fez menção, diz para ele: me enche de força, me renova, para que eu possa suportar. Agora que você pediu força, agora que você disse que você está disposto a suportar, agora você vai falar para Deus, e vai falar agora no mundo espiritual: tal era a minha força no passado, é a minha força agora, para entrar, guerrear, sair da guerra e sair com a minha vitória. Enquanto você está no seu lugar orando, enquanto você está no seu lugar clamando, enquanto você está no seu lugar pedindo, Deus está liberando algumas sentenças ao teu favor. Deus está dizendo: eu estou abrindo acesso, eu estou abrindo a porta, a terra que pisou os teus pés. Pega essa aí, pastor Alexandre: a terra que pisou os teus pés, o Senhor te entregará. O Senhor